Salve, salve, caro estudante! Professor Gilcinei, mais uma aula. Agora nossa aula é sobre porcentagem, um assunto também básico, mas que requer muita atenção, tá? É importante, né? Então o que eu fiz foi preparar mais uma aula sobre esse assunto. Vamos então iniciar logo? Vamos começar essa conversa então, né? Então, a princípio, você já estudou razão? Você lembra da razão? A razão, né, é aquele conceito em que dois números, né, quando nós temos esses dois números e a gente faz o quociente entre eles dois, nós temos a razão. Pois bem, a porcentagem é uma espécie de razão, ok? Uma espécie de razão. Então, que razão é essa? É uma razão em que o consequente, nós sabemos que o consequente de uma razão é aquele que fica embaixo. É o denominador, pessoal, tá? É 100. Então, se você tem uma razão em que o consequente é 100, então dali você consegue, né, escrever, né, uma notação especial que é a tal porcentagem, ou denominada taxa de porcentagem, né? Usado muito esse termo, taxa de porcentagem ou taxa percentual, ou ainda tantos por cento. Vamos colocar então no centro aqui a nossa razão centesimal. Olha o 100 aqui no consequente. Nós já sabemos, né, o nome de cada um desses valores. Esse aqui é o antecedente e esse aqui é o consequente, né? Então, vamos aqui para um exemplo. Quando você tem 20 centésimos, a gente lê 20%. Ou a gente pode simplesmente fazer a representação assim, ó, por 20%. Simples, né? Muito simples, né? Mas é o básico. Vamos continuar. A questão é o seguinte. Quando se fala em porcentagem, existem ao redor vários elementos, né, sobre esse conceito, sobre esse assunto. Então, vamos discorrer aqui sobre alguns que a gente precisa ter em mente. Só lembrando, pessoal, é teoria, tá? Mas a teoria também anda junto com a prática. Nós precisamos saber das duas, teoria e prática. Vamos lá, então, o primeiro elemento. Primeiro, nós sabemos, então, que a porcentagem, né, é uma razão centesimal, né? Acabei de explicar isso para vocês, só vamos deixar isso mais cristalizado. Ó, é toda razão onde o consequente é igual a 100. Exemplos. Nós temos aqui, ó, 42 centésimos, 3 centésimos, tudo bem, até aí tranquilo. A questão é que nós vamos ter também a taxa percentual. O que é a taxa percentual? É a própria escrita, a conversão da fração, da razão centesimal, né, para a escrita em porcentagem. Olha aqui, ó. É uma maneira de representar a razão centesimal utilizando-se o símbolo %. Então, a primeira fração centesimal, né, era 42 sobre 100, ela passou a ser, ó, 42%. Tranquilo, suave, vamos lá. E a porcentagem, né? Nós utilizamos esse termo, né, porcentagem, ou seja, qual é o significado que nós temos? Vamos prestar atenção aqui, ó. A porcentagem é o valor que representa, então ele representa uma quantidade de uma grandeza proporcional a uma taxa. Vocês acho que lembram, né, sobre tipo de grandezas, e nós temos uma que é a grandeza proporcional, né, a grandeza de proporcionalidade, no caso, direta. Se uma grandeza, por acaso, dobrar, ela aumenta dobrando, a outra também vai. Quando a gente pega, por exemplo, o preço do combustível, né, e o litro, o volume, né? Então, você sabe que se você dobrar a quantidade de litros, você vai dobrar também a quantidade do preço, né? Então, isso é a proporcionalidade direta. Vamos pegar uma questão aqui para ficar mais fácil. Então, a porcentagem, no caso aqui, nós estamos usando a taxa percentual de 15%. Então, vamos calcular 15% sobre 200. Pessoal, existem várias maneiras de fazer esse cálculo, tá bom? Então, no decorrer da aula, eu vou explicando alguns métodos que a gente pode estar utilizando. Então, a princípio, você pode, né, dispor
de uma regra de 3. Então, numa regra de 3, no caso aqui, você vai ter o valor em reais e a porcentagem. Bem, o que você quer? Você quer 15%, né, sobre esse valor. Então, esse valor de 200, ele já vai representar, né, o todo, o completo, que é os 100%. Então, ó, veja que 200, estou fazendo aqui uma associação, ó, 200 corresponde a 100%. Né? E x vai corresponder, né, a 15%, porque eu estou querendo uma porcentagem, eu quero um valor de 200 que representa 15%. Ele completa, né, os 100% é 200, né? E 15% vai representar que valor dessa quantia? Bem, eu já fiz aqui também o cálculo já prévio. Ó. Nesse caso, como eu disse para vocês, a porcentagem, né, que é o valor que representa uma quantidade de uma grandeza proporcional. Por quê? Veja, se você, né, utilizar aquele método dispositivo prático de proporcionalidade, você vê que se aqui dobrar 200 vir para 400, a porcentagem também vai o quê? Dobrar. Estou colocando essas setas aqui só para você entender que se eu multiplicar aqui por 2, desse lado também vai ser multiplicado por 2. Logo, eu estou diante de uma grandeza de proporcionalidade direta. Então, eu vou pegar os valores do jeito que estão aqui e vou montar uma proporção, como essa. Então, seguindo, ó. Então, você vai dizer que 200 está para x, 100 está para 15. Vamos fazer a multiplicação X-Men, tá lembrado? Multiplicação cruzada. Então, você vai fazer 100 vezes x e 200 vezes 15, né? Bem, neste caso aqui, eu não aconselho você multiplicar logo, tá? Deixa escrito desse jeito, 200 vezes 15. Fica melhor, mais fácil, ó. 200 vezes 15 sobre 100. Agora, a gente pode dividir, ó, esse com esse, ó, né? Ficou 2 vezes 15. Viu como ficou mais fácil? Então, só multiplicar que dá 30. Existem várias maneiras, pessoal, de calcular a porcentagem. Como eu disse, aqui é o quê? Uma regra de 3. Nós estamos utilizando uma regra de 3. Agora, atenção, presta atenção, ó, ó. Olha a atenção aí, ó, gente. Presta atenção, olha aqui, ó. Uma observação. Você poderia substituir todo esse cálculo simplesmente pegando o quê? A taxa e multiplicando pelo principal, que é o quarto elemento, tá? E a gente trabalha com porcentagem, tá bom? Vamos lá, então. Aqui nesse caso, você, ó, vamos fazer aqui bem rapidinho, ó. Você vai fazer 15%. Eu vou utilizar esse mesmo exemplo, ó. 15% aqui, ó. 15%. E você vai multiplicar por quanto? Por 200. Então, você está encontrando a porcentagem utilizando essa regra aqui, ó. Então, aqui nós vamos dividir, né? Aqui, ó. Aqui tem 100, aqui tem 100. Fica 15 vezes 2, isso é igual a 30. Eu acredito que você já sabe disso, mas é bom para fortalecer, né? Virar uma cola isso aí na mente, tá bom? Beleza, pessoal. Simples assim. Então, o que você melhor... Na verdade, essa questão de cálculo de porcentagem é mais por conveniência, né? Depende, às vezes, é melhor trabalhar com a regra de 3, outra hora é melhor trabalhar logo com um cálculo mais direto, tá bom? E o principal? Um outro termo que apareceu que envolve porcentagem. O que é o principal? O principal é o mais fácil, pessoal. Nesse caso aqui, ó, desse exemplo, o principal é esse valor, os 200. O principal é o valor da grandeza sobre a qual se calcula a porcentagem. Então, eu estou calculando 15% de quem? De 200. Logo, ele é o primeiro. Ele é o principal. Beleza? Vamos para a nossa próxima etapa? Próximo slide. Vamos fazer um cálculo aqui. Nós temos que obter, né, a taxa unitária. Ah, sim. A taxa unitária, às vezes, ela é mais conveniente usarmos ela. Por quê? Né? Porque ela facilita muito os cálculos. Ela agiliza os cálculos. E é muito simples achar a taxa unitária, viu? Muito simples mesmo. Bem, vamos pensar. Obtenha a taxa unitária correspondente a 15%. Eu vou usar uma regra de 3 para você entender o que é essa taxa unitária. Primeiro, eu vou escrever
né? Aqui vou montar a minha proporção, né? 15%. Este I eu estou chamando de minha taxa. Eu vou acabar encontrando ela. Como é unitária, então sugere que eu estou à procura, né, de uma taxa relacionada a 1. Então, 15% e 1%, tá bom? Taxa unitária. Então, eu acabei de montar essa proporção. Dessa forma, então você vai utilizar aquela multiplicação, né? A multiplicação que nós conhecemos, ou que seja, você vai multiplicar aqui, ó. Você vai multiplicar 100 vezes I e 15 vezes 1. Aí esse I vai ficar isolado, né? E 15 sobre 100. Fazendo essa divisão aí, nós vamos achar quanto? 0,15, ok? Então, a taxa unitária, nesse caso, é 0,15. Bem, ela vai nos ajudar na hora de calcular, utilizar em juros, né? Juros simples e juros compostos, tá bom? Então, é muito simples encontrar a taxa unitária, né? Vamos seguir. Qualquer coisa mais à frente a gente dá mais uma pincelada, tá bom? Sobre a questão da taxa unitária, a taxa correspondente à unidade, ok? A unidade, tá bom? Vamos lá. Um método prático para o cálculo de porcentagens. Vamos lá. É o seguinte, existem vários métodos de calcular porcentagem. Eu vou trazer aqui um para vocês, talvez seja um pouco diferente. Vamos dizer assim, mais um cálculo mental, mais prático, né? Por exemplo, eu posso calcular 15% de 40. Eu posso fazer esse cálculo e todos nós sabemos como calcular, né? Vamos utilizar aquela multiplicação direta? Então, 15% vezes quanto? 40. Vamos dividir aqui, ó, vamos simplificar por 10. Vamos simplificar o 4 e o 10 por 2. Aqui passa a ser 2 e aqui passa a ser 5. Agora vamos dividir 15 por 5, dá 3. Então, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então, 6. Certo. E aí, opa, vamos voltar aqui. Vamos voltar lá. Então, pessoal, fiz lá o cálculo, perdi, mas tudo bem. Vamos lá então calcular, você viu que deu 6, né? Então, quando você for calcular isso, você vai primeiramente no principal. Quem é o principal aí? É 40. Olha lá, 40. O 40 e o outro lado a porcentagem, né? Então, eu coloquei aqui para você o valor e aqui a porcentagem. Então, esse 40 corresponde ao nosso 100%. Mas se eu quisesse achar os 50%, você concorda comigo que de 100 para 50 você dividiu por 2? Então, meu cara, aqui você vai dividir por 2 também. Tá bom. Então, seguindo essa lógica aí, se você for encontrar, por exemplo, 5%, você pode vir do 100 para o 5 e estabelecer uma divisão, não é isso? Essa divisão aqui, para dar 5, você tem que dividir por 20, né? Ou você pode ir numa porcentagem menor, pegar aqui 50 e dividir, por exemplo, por 10, né? 50 dividido por 10 dá quanto? 5. Então, no mesmo sentido, o 50 não corresponde a 20, né? A 20. Então, este 20, você vai fazer a mesma divisão, ok? Então, vamos lá de novo, ó. De 50 para 5, se você fizer a divisão daqui, e sair para cá, ó, você vai ter que dividir por quanto? Você vai ter que dividir por 10. Da mesma forma aqui, ó, você vai dividir isso aqui, ó, dividir também por 10. Então, 20 dividido por 10 dá quanto? Dá 2. Vamos ver se você pegou a manha, então. Então, nós conhecemos algumas relações aqui e nós começamos de 40, né? 40 é nosso 100%, fizemos a metade, dividimos pela metade, achamos aqui também 5%, e agora 10%. De 50%, de 50%, para ir para 10%, nós temos que dividir por quanto? Né? Nós temos que dividir por 5, né? Logo, essa divisão aqui também vai ser dividida por quanto? Por 5. Então, 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4.
Ok, então se fosse 1%, você fosse calcular tudo, pessoal, dos 100%, tá? Ó, 10, 50, 5 e 1% relacionado a 40. Então, para você calcular isso, você faria o quê? Você vai ter que, ó, vamos lá, de 100 para 1, você teve que dividir por quanto? Por 100. Então, aqui, você também vai dividir por 100, tá? A divisão que você fez lá, dividiu por aqui também. Isso por quê, pessoal? Dá 0,4. Porque o valor e a porcentagem, ele é o quê? É uma grandeza diretamente proporcional. Se o de um lado diminuir a terça parte, a quinta parte, do outro a mesma coisa, tá bom? Por isso que tem essa relação aí. Vamos continuar? Olha, nós tínhamos aqui, então... Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor para a gente, né? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, se você fosse calcular 21% de 40 usando essa estratégia, aí você ia pensar o seguinte, você poderia decompor 21. 21 é quanto? 21% é quanto? 21% é 10% mais 10% mais 1%. Ok? 10% aqui, que nós fizemos aqui é quanto? É 4 mais 4, né? Mais 10%. E 1%? 0,4. Isso vai dar 8,4. É só uma estratégia, tá bom? Ou você vai naquele cálculo direto. Vamos de novo, ó. Você vai pegar a taxa, 21%, e vai multiplicar pelo valor principal, né? 40. Vamos fazer as simplificações aqui, ó. Aqui por 10, aqui por 10. Vamos pegar 4 e 10, vamos dividir por 2, aqui dá 2, aqui dá 5, né? Vamos multiplicar 21 vezes 2 dá 42, dividido por 5. Aí, ó, 40 dividido por 5 dá 8, né? Aí você tem 20 décimos dividido por 5 dá 4 décimos. Dá o mesmo valor. É o seguinte, só trouxe para vocês aqui um método prático que talvez você pode usar durante a resolução de algum exercício, só que aplique isso só se for de forma direta, tá? Com valores mais fáceis, mais tranquilos. Ok, vamos continuar. Vamos achar 16% de 300? Só para a gente aquecer, hein? Mas é questão básica mesmo, só para aquecer. Depois a gente traz questões assim mais elaboradas, tá? Então, se eu fosse utilizar uma regra de 3, né, basta você utilizar, né, essa disposição, né? Primeiro você vai colocar o valor, depois a porcentagem. 16% é o que? A minha taxa percentual. E 300 é o meu principal. Então a gente pode começar pelo 300, não, tanto faz. O 300 já está associado ao 100%, né? O 16 é que você vai, né, no caso, representar aí a uma letra qualquer. Nós usamos mais o X. Então, eu fiz aqui, ó, 300 corresponde a 100. Aqui, ó, 300 corresponde a 100. X corresponde a 16. Nós sabemos que isso aqui se trata de uma GDP, grandeza diretamente proporcional. Se eu colocar uma seta aqui indicando que isso aqui for dobrado, de 300 passa a ser 600, de 100 vai passar a ser 200. Entendeu? Isso aqui dobra, aqui também vai dobrar. Tá bom? Aí vamos montar a nossa proporção. Está montado, ó, do jeito que está lá, você não vai alterar nada. Né? Só vai fazer aqui a organização com os traços e o sinal de igualdade. 300 está para x, aqui como 100 está para 16. Aí aqui, ó, eu posso simplificar, foi feito, ó. Foi simplificado o 100 e o 16, né? Por quanto? Por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. 100 dividido por 4 dá 25. Aí a gente não tem mais como aqui fazer a simplificação. Aí agora você pode fazer aquela multiplicação, ok? Multiplicação, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Bom, então você vai ter 25 vezes x. 300 vezes 4,
Não multiplique isso, tá bom? Deixa escrito assim mesmo, desse jeito. Aqui, ó. Aí você pode dividir agora quem? 300 por 25. O que é 300? Fatorando é 3 vezes 100. Dividindo 100 por 25 dá quanto? 4, né? Então você tem 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 3, 48, ok? 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 3, 48. Beleza? Mais uma vez, você pode, tá lembrado do assobio? Assobio quer dizer, você vai pegar 16% e multiplicar por 300, vai fazer as continhas e vai chegar no mesmo 48, tá bom? Tranquilo. Vamos prosseguir? Continuando. Olha só, vamos para exercícios agora. Vamos para esse exercício aqui, ó. Joana assistiu 2 aulas de matemática financeira. Sabendo que o curso que ela comprou possui um total de 8 aulas, qual é o percentual de aulas já assistida por Joana? Você percebeu que ele já nos deu aqui algumas informações importantes? Primeiro, o total, né? Total de aulas, então, é o nosso 100%. Então, nós queremos uma taxa percentual para essas duas aqui, uma taxa, ok? Uma porcentagem relacionada a esse 8. Então, olha só, aulas vai ser uma das minhas grandezas, outra é a porcentagem. Vamos dispor os valores, 8, 100%, 2x, beleza. Aí agora a gente vai montar a nossa proporção, mais uma vez, isso aqui se trata de uma GDP, tá bom? Então, do jeito que está aparecendo os valores aqui, que você dispôs, você vai montar a proporção. Então, vamos lá. Aqui repetiu mais uma vez, não tem nada não, vamos para a próxima. Aí aqui, ó, agora sim. Você poderia ter dividido aqui o 8 pelo 2. Aí vamos deixar assim mesmo, né? Então, você vai fazer 2 vezes 100, 8 vezes x. Aí você vai ter x, né? 2 vezes 100, 200. Aí aqui você pode dividir 200 por 8. E você encontra 25%. Uma outra maneira de você calcular a taxa percentual nesse caso é pegar qual é o valor da taxa percentual? É 2. Relacionado ao total é quanto? É 8. Então, você vai pegar 2 e dividir por 8. Vamos dividir aqui, ó. Aqui por 2 vai dar 1 sobre 4. E 1/4 é quanto, meninos? 0,25. E o que é 0,25? É uma razão centesimal, ó. É 25 sobre 100. Que nada mais é do que 25%. Exercício básico. Nós precisamos sair do básico, mas precisamos dele, entendeu? Então, é só para a gente dar o primeiro passo, para depois a gente ir para um nível mais avançado, um nível médio, depois um nível avançado, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais aula aqui. Não, tem não. Acabou, é só isso mesmo, tá bom? Bons estudos, foco, disciplina, tá bom? Ó, lembre-se, disciplina é fazer todos os dias o que precisa ser feito, principalmente quando você não quer. É fazer sem sofrer, não sofra. Por quê? Você precisa colocar isso na cabeça. Porque você sabe que está construindo o presente em que vai viver. Daqui a um tempo você quer aquele presente, não é isso? Então, disciplina é para poucos, assim como o sucesso, ok? Disciplina é liberdade. Pessoal, forte abraço e até a próxima, viu? Até mais.